Salve galera, tudo bom? Hoje a gente vai ter um vídeo muito especial no canal, a gente vai ter dois convidados, né? O primeiro convidado, antes de falar do Gustavo, eu vou falar do animal, é a Blue, né? A Blue tá aqui, vai participar da nossa entrevista, né? Esse animal maravilhoso. A Blue, que inclusive, ela defende o gatismo, né? Que é uma ideologia totalitária que defende matar todos os cachorros, né? Ela é fã do Stalin, ela gosta do Stalin, essas coisas. E o Gustavo Gaiofato, que é do História Cabeluda. Gustavo, que está aqui em Recife, veio aqui gravar um curso novo dele por classe esquerda, vai fazer um debate sobre uberização da força de trabalho, as novas formas de exploração e de extração de mais-valia no neoliberalismo, né? E aí eu chamei o Gustavo para a gente fazer uma conversa. Então, Gustavo, se apresenta aí para quem não te conhece, eventualmente, para eu começar essas perguntas. Bom, eu sou Gustavo Nassar Gaiofato, sou criador do canal História Cabeluda, também aí do círculo marxista-leninista e para alguns da Estalosfera, né? Tamo junto, Estalosfera, um grande abraço. E acho que é um debate importante, né? Que vem sendo construído em várias frentes a respeito de várias dinâmicas sociais, especialmente ligado ao mundo do trabalho, ao mundo político. Eu acho que esse curso sobre uberização pode ajudar a trazer luz a alguns aspectos e características importantes, né? Para a gente possa entender aí o que está acontecendo, né? Como eu vim parar aqui. Gustavo, recentemente eu lancei um vídeo, quase um filme, né? Um longa-metragem, sobre o livro do Ciro Gomes. E uma das críticas que eu fiz ao Ciro Gomes, é uma crítica que não é apenas a ele, me parece que nesse campo da centro-esquerda, da esquerda da ordem, existe uma ideia muito forte que é reduzir o neoliberalismo a uma política econômica, né? Então, pô, tem privatização, tem corte de gastos, é neoliberal, né? Então se reduz o neoliberalismo a uma política econômica e isso facilita a vida, porque imaginar uma situação pós-neoliberal é como, por exemplo, muita gente fala que o governo Lula, né, foi um governo pós-neoliberal. Ah, não, porque aumentou o gasto público, porque aumentou o papel das estatais na economia, porque fez mais concurso público, né? Ampliou a participação da economia pública no conjunto da economia nacional. E eu discordo muito disso, eu acho que essa é uma visão redutora, uma visão simplista, porque, veja, o neoliberalismo é um novo padrão de acumulação de capital que demanda uma política econômica, mas que não se resume a uma política econômica, né? E aí acho que a primeira coisa para a gente começar esse debate, né? Se eu te perguntasse, Gustavo, o que é que tu entende por neoliberalismo? Assim, qual seria a resposta para isso? Eu acho que o neoliberalismo, em primeiro lugar, ele é uma política que visa, como você falou, uma nova forma de acumulação a partir, diferentemente do que os nossos amigos ANCAP liberais falam por aí, com muita intervenção estatal, né? Com a diferença de que essa intervenção estatal não se dá na construção do welfare state, né, do bem-estar social, mas se dá no Estado tornando possível essas reformas e essas possibilidades de novas formas de acumulação, né? Então a gente está vendo aí, por exemplo, no Brasil, que a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a PEC do teto dos gastos, foi tudo conduzido graças à atuação do Estado para mobilizar esse processo, né? Então acho que esse é um primeiro ponto muito importante. O neoliberalismo ele não só está ligado a essa ideia de privatização, né, de jogar para a entidade privada, né? Não é uma parada meio laissez-faire, né? O liberalismo clássico. É o contrário, né? Quem vai falar isso não sou nem eu, né? Gustavo comunista, mas são os neoliberais, né? Que vão falar que o Estado tem que ser um Estado total, né? O professor Vladimir Safatli, no livro Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, fala muito sobre isso, de como o neoliberalismo opera a partir dessa lógica, né? De o Estado intervendo forte e o Estado gerido pelas classes, pela alta classe capitalista, que está querendo, e aí esse é um segundo ponto importante, né? Então o primeiro ponto é pensar que o neoliberalismo é uma política estatal, né, que é controlada pelas classes capitalistas, e o segundo ponto que é visando justamente esse novo processo de acumulação que se dá especialmente pela via do capitalismo financeiro, né? Então acho que esse é um ponto fundamental para se entender, que o neoliberalismo ele opera não mais numa dinâmica, como o próprio livro do Ciro trata, que é essa dinâmica da burguesia nacional, né, como se existisse essas entidades separadas, mas não, é tudo uma parada internacional. Então eu acho que o neoliberalismo ele poderia ser definido assim, uma nova forma de acumulação, uma nova política estatal controlada pela classe capitalista, e o ponto que a gente vai conversar muito no curso são as novas dinâmicas do trabalho que vêm nessa esteira, que possibilitam essa nova forma de acumulação.
Por falar nessas novas dinâmicas do trabalho, na época que eu fiz meu mestrado em serviço social, estava no auge desse debate sobre precariado, né? Era a época que o Rui Braga estava lançando os livros dele lá, esse debate estava muito forte no Brasil, um debate que começou na Europa, na Espanha, na França e tal, chegou no Brasil muito forte. E existe todo um debate sobre uma nova fração da classe trabalhadora para alguns, e para outros é uma intensificação da superexploração da força de trabalho a partir do aumento da precarização das relações de trabalho. E aí, o que é que tu entende por precarização? Acho que esse é um primeiro ponto. Assim, o que são os processos de precarização da classe trabalhadora, dos processos de trabalho. E a segunda coisa, acho que isso é muito interessante. Tu acha que no Brasil de hoje, vamos imaginar que Cauê vire presidente. Cauê vira presidente, ganha a eleição de 2022, com o apoio da China, né, que ele é apaixonado pelo Xi Jinping, e aí ganha a eleição de 2022. Cauê, presidente, chega o governo, nessa amarração institucional, daria para fazer um processo de recomposição, para assim dizer, de um padrão fordista, que o Brasil nunca teve, como a França, né, como a Europa, mas vamos imaginar por um padrão ideal. Um padrão fordista de regulação da força de trabalho, de direitos trabalhistas, de vínculo direto, né, porque hoje em dia, terceirização, quarteirização e não sei o quê, enfim, o vínculo direto do trabalhador com o seu local de produção, o seu local de trabalho, de onde é tirada a mais-valia dele, é muito mais mediado por uma série de canais institucionais, né? Então, assim, daria como presente, vamos lá, vamos voltar atrás, por assim dizer, e vamos retomar um padrão fordista de regulação da força de trabalho. Tipo assim, isso é possível no capitalismo hoje, tendo um governo de esquerda, por assim dizer, ou isso passa por um processo mais radical de reorganização do poder político, enfim, das relações de classe? Então, sobre o primeiro ponto, eu acho que é interessante definir o precariado como uma classe trabalhadora que se vê profundamente atacada pela crise de lucratividade do capitalismo nos anos 70. Né? Então você tem ali aquele processo que vai levar à ascensão de regimes neoliberais, especialmente do Pinochet, como um primeiro experimento, né? Que inclusive, é importante dizer, que teve como seus ministros da economia Chicago Boys, que são inclusive amigos do senhor Paulo Guedes. Né? Então acho que é importante falar isso. Mas também os governos do Reagan e da Thatcher, né? E aí o que você tem nessa dinâmica é um deslocamento do modo de acumulação, saindo um pouco do eixo produtivo, que tinha uma certa consolidação graças à pressão e à organização da classe trabalhadora em sindicatos, mas também pelas experiências que existiam na União Soviética, que existiam dessa pressão geopolítica socialista. E aí o precariado ele vem como um resultado desses ataques das classes capitalistas que tomam o poder, né, pela via eleitoral, tomam o poder através do Reagan e da Thatcher, e aí você tem um processo de aprofundamento da insegurança do trabalho. Né? Então eu acho que o precariado pode ser definido basicamente dessa maneira. É uma tentativa de desorganização de uma classe trabalhadora que está muito consolidada nos sindicatos, né? À toa que a Thatcher ataca sindicato até não dá mais, né? É a principal instituição que ela ataca. E uma dinâmica dessa classe trabalhadora que está cada vez mais desligada daquele padrão taylorista fordista. Né? Então os empregos industriais eles acabam saindo do eixo principal da forma como a classe trabalhadora vai viver. E aí a pergunta, né, o que fazer? Né? Porque as pessoas precisam continuar comendo, precisam continuar se alimentando. E aí nessa esteira você tem essa nova dinâmica do capital financeiro que não necessariamente dialoga com uma salubridade da produção industrial, né? Que não dialoga com essa necessidade da manutenção da classe trabalhadora num bom estado de saúde. Né? Sim. E aí você tem o avanço de trabalhos que são cada vez mais precarizados, têm cada vez menos direitos, têm cada vez menos segurança, têm cada vez menos garantias de qualquer coisa. E eu acho que hoje, né, a gente pode encarar esse precariado a partir de um outro termo que também é bem interessante, que é o cybertariado, né? A Revolução Industrial 4.0, que a gente vai falar no curso também. Eu posso só falar uma Por coisa? favor, manda ver. Eu não tenho maturidade para ouvir a palavra cybertariado sem pensar que isso parece muito uma putaria. É isso, é só isso que eu queria falar. Mas continua, por favor. Cauê tá indignado com tal colocação.
Mas eu acho que nos tempos que a gente vive hoje, a gente pode ver um resultado muito visível disso, né? Ver visível, ótimo. Que é o quê? A maioria da classe trabalhadora sendo obrigada a adentrar em mercados de trabalho que são conduzidos por aplicativos, né? Então, iFood, Uber, Rappi, etc., que são justamente esses trabalhos, é a forma final desses trabalhos precarizados. Não tem direito, não tem segurança, se você quebrar a perna, se você for assaltado, se tomar um tiro, não acontece nada. Não há nenhuma segurança, né? E aí, como é que você vê, por exemplo, o desenvolvimento desse neoliberalismo não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países do centro do capitalismo? Inclusive tem um filme muito bom sobre isso, né, do Ken Loach, que é o Você Não Estava Aqui, né, que é um filme excelente, excepcional, que dialoga justamente com isso. É uma classe trabalhadora que não tem mais acesso à indústria por causa da automatização, né, mas não porque a automatização tirou os empregos, né, mas porque você precisa continuar gerando essa exploração da mais-valia. Você precisa continuar gerando essa demanda. E aí essa demanda é gerada por esses subempregos, né, que é essa condição de trabalho que a gente está vendo agora. Então eu acho que o precariado ele nasce a partir dos anos 80, ele começa a caminhar nesse sentido, mesmo com, por exemplo, o sobrecarregamento de funcionários, né, a liofilização empresarial, que é você enxugar a empresa, você exigir que o funcionário faça mais de uma função ao mesmo tempo, e a precarização vem nessa forma meio megazord do apocalipse agora, né, com a Uber e tal. E aí, nesse sentido, acho que puxando para a segunda pergunta, como a gente está falando justamente de uma estrutura produtiva que se apresenta em escala global, falar de um retorno ao fordismo, né, uma dinâmica industrial, talvez como o nacional desenvolvimentismo, por exemplo, hoje, a meu ver, ele é uma impossibilidade. Né? É uma impossibilidade porque a dinâmica de como o capital opera, ela se alterou profundamente. Né? Em 70, em 80 até aqui, a gente teve muitas mudanças que, a meu ver, tornam impossível fazer esse retorno simplesmente, pronto. Política industrial agora vai, né? A burguesia brasileira vai ajudar a gente, porque a burguesia brasileira está nadando de costas, né? Tá vendo aí o Brasil acabar e o mercado está leniente, né? O mercado está feliz. Quer dizer, está despreocupado. Se acontecer ruptura democrática, se acontecer genocídio, está suave, pagodinho. E aí o que eu acho que, nesse sentido, é inevitável que haja um processo, uma necessidade de uma ruptura da organização política. Né? Porque se o neoliberalismo é essa política, não só de privatização, mas de uma política de Estado que precarize a força de trabalho, que possibilite, né, essa nova forma de acumulação, então não é só o empresariado que tem que ser questionado, mas é essa mesma forma de organização política que deve ser questionada. Né? E nesse sentido, eu acho que é impossível fazer uma construção econômica salubre, né, ou que atenda a classe trabalhadora dentro do modelo do Estado burguês, especialmente no Brasil, né, em que as principais formas de acumulação da burguesia vão ser o capital financeiro e o agronegócio. Né? Então, para onde correr? Né? Esses setores nunca vão querer abrir mão, vão querer, não, vamos dialogar, vai ser bom para todo mundo. Isso aí enfim, né, é o liberal emocionado que vai falar que se a empresa lucrar é bom para todo mundo, que ela vai distribuir salário, né? Não é bem assim que funciona. Agora, Gustavo, tu falou sobre essa questão, né? Esses aplicativos, né? Uber, Rappi, iFood. A gente viu recentemente, né? O Galo, que é dos entregadores antifascistas, ele foi preso numa ação que não tem relação direta com isso, na questão da estátua do Borba Gato. Mas eu até comentei que eu não tenho dúvida que o pessoal da Uber, da Rappi, do iFood, quando viu o BO lá da estátua, fez as suas ligações pro João Dória, para, sabe, as autoridades, falaram, bicho, segura esse cara preso aí, porque esse cara dá trabalho. A gente viu no Brasil essas tentativas recentes, né, de construir um sindicalismo mais sólido em torno dos trabalhadores de aplicativos, e aí teve o break dos apps ano passado, esse ano tentou puxar os apagões dos apps. Em alguns países da Europa já tem decisões judiciais querendo criar vinculação empregatícia direta, né? Os trabalhadores de apps com Uber, com Rappi, com iFood, não sei o quê. Rappi não, que Rappi acho que é brasileiro, né? Acho que o iFood é brasileiro. O iFood é um negócio, enfim, com a Uber. Ei, Cauê tá comendo um bonde quando a gente tá gravando, não ofereceu pra ninguém. Isso, inclusive, é a face do patrão. Isso é um exemplo de precarização da força de trabalho, viu? Isso é um exemplo. Mas continuando.
Então, se criou, até se adotou o termo uberização da força de trabalho, né? O Uber como um grande símbolo desse processo, dessas novas formas de exploração. E aí, duas coisas importantes. A gente meio que combinou um roteirinho aqui, gente, na conversa. O roteirinho foi assim, ó, vou te perguntar isso. Tá massa. Mas eu quero fazer, primeiro, um debate conceitual sociológico, que é essa uberização da força de trabalho. Tu usa esse termo, como é que tu vê e tal. E aqui vem a pergunta surpresa, né? Que não estava combinada. Recentemente, Xi Jinping, animado, empolgado, com o aniversário de 100 anos do partido, a China baixou um conjunto de regulações contra, né, as empresas de app que vem no bojo de uma campanha que a China vem fazendo contra as Big Techs, né? E aí obrigava a pagar um salário acima de um salário mínimo, garantir seguro-saúde, seguridade social, alimentação, descanso e interferir, inclusive, no algoritmo, né? Porque assim, não podia mais, por exemplo, estabelecer tempos de entrega muito abusivos. Então, até isso, o governo chinês agora vai interferir, para a tristeza do liberal, né? Que aí o mercado, não é livre, foda, né? Triste. Então, até isso, o governo chinês vai interferir na lógica de estruturação dos algoritmos para controlar os trabalhadores. E eu achei interessante, Gustavo, como isso deveria ser uma notícia do caralho. Eu não sinto que a China é maravilhosa, não sinto que a China é linda, eu não sinto assim, bicho. Galera, dá pra fazer, hein? Como diria o Geraldo Alckmin, né? Dá pra fazer. Dá pra fazer, porra. Aqui, a China fez, vamos debater isso aqui. E aí, pô? Porque a gente não pode fazer isso também, porque a gente não segue o exemplo. E foi meio ignorado. Eu queria saber também se tu viu essa notícia da China, se tu acompanhou, o que é que tu tá achando. E por aí, essas duas perguntas. Primeiro, da notícia, não sabia. Eu sabia que existe uma cruzada pelo camarada Xi Jinping. Um abraço, Xi Jinping. Estamos aí com você. Contra as Big Tech. Ele tá, viu, gente? Eu não tô não, senão os trotistas anarquistas vai ficar... Eu não tô não, eu tô aqui estudando, analisando ainda. Quem tá é Cauê e Gustavo. É isso. Mas eu já tinha visto essa cruzada da China, do governo chinês, né, dos marcos regulatórios chineses contra as Big Techs e mesmo contra só o flerte de abuso do mercado financeiro, né? Ou então um outro beijo aí pro Jack Ma, que onde quer que esteja, né? que tá aí em algum lugar. Mas eu acho que é muito importante porque faz barrar esse avanço predatório, né? Sim. Teve recentemente também uma outra notícia de que a China promoveu uma estatização das empresas educacionais que foram fundadas lá dentro e que fez com que o valor de mercado dessas empresas decaísse muito, né? Ficaram tristes os milionários ganhando dinheiro via fofoca. Né? Bilionários da fofoca. E aí eu acho que esse tipo de marco regulatório ele é muito importante porque mostra pra gente que há um horizonte de possibilidade, né? Há um horizonte de possibilidade de intervenção nessa dinâmica, mas que acho que até fazendo um link com a pergunta anterior, que só pode ser feito graças a uma reestruturação total da organização política da nação, né? Do Estado-nação. Então imagina, você tentar passar essa ordem em um estado como o Brasil ou como os Estados Unidos, bicho, é o fim do mundo. É você fazer o parto de um mamute, entendeu? É um negócio muito complicado, muito difícil. E não é difícil porque, né, o que fazer, né? Eu não sei ler. Não é difícil por isso. É difícil porque a pressão econômica vai ser brutal. E aí, nesse sentido, eu acho que, aí linkando com a primeira pergunta, a uberização é uma forma de se pensar a exploração do trabalhador através de uma dinâmica de insegurança, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Pegando inclusive, né, pedi um Uber para ir para o aeroporto para poder vir para cá e conversando com o motorista a gente foi batendo esse papo e aí é muito interessante observar como a uberização ela é uma dinâmica de retirada de segurança, retirada de qualquer garantia, retirada de qualquer forma de rede de proteção ao trabalhador. O melhor exemplo disso é a gente analisar, por exemplo, os boyzinhos que faz entrega de iFood, né? Sim. Geralmente, qual grupo social tá ligado a isso? É uma classe trabalhadora que é negra, que é periférica e que nem tem a bike, né? É muito comum a gente ver o moleque trampando de bike do Itaú, bike de não sei o quê, com a caixa do iFood nas costas. E aí é o trampo de 12, 14 horas por dia, e aí o moleque, se sofrer um acidente, a Uber não faz nada, né? E por que o termo uberização?
Né? Ah, é só a Uber que faz isso? Não, mas toda empresa de tecnologia faz isso. Em várias áreas. A gente tem visto esse desdobramento acontecer em várias áreas, né? No delivery, mas também no serviço de motorista. Nos Estados Unidos tem outros serviços, como o TaskRabbit, o Get Ninjas, outros serviços que lidam com essa precarização, com essa insegurança, como o Airbnb, por exemplo, e que mexe com toda a estrutura do Airbnb, no caso de especulação imobiliária, por exemplo. Sim. Tem um problema gravíssimo com isso em várias cidades. E aí, a uberização é esse termo que gera essa insegurança, né? Então você não tem garantia de nada. Existe aí a galera da Hannah Arendt vai amar, né? Um totalitarismo do algoritmo, né? É o algoritmo totalitário, porque é isso, a plataforma, ela lida com as avaliações, com as paradas de um jeito muito subjetivo. Então vamos imaginar o seguinte, você, Jones Manuel, porque tudo é Jones Manuel, vai pegar um Uber e aí você tá num dia estressado, brigou com a boizinha, tá puto da vida, e aí o motorista é simpático, tá num dia legal, ele vai tentar puxar um papo, só que você tá puto, né, por qualquer outra razão, e você resolve dar 4 estrelas porque o motorista chato tentou puxar o assunto. Pode acontecer, né, pode eventualmente acontecer. Aí o lance qual que é? A Uber vai entender aquelas 4 estrelas como o teu serviço é um cocô, né, e vai rebaixar a categoria do motorista. Então percebe como o sistema de avaliação, ele não avalia direito, ele não avalia de verdade, né, não, o serviço foi bom, foi ruim. Depende da subjetividade de cada um, né? Sim. E aí você deixa o trabalhador refém disso. Porque se o cara ficar com uma média de estrelas abaixo de 4 estrelas, ele é cortado do aplicativo, sem aviso. E aí eu pergunto, né, pro boy liberal que nunca teve que pagar um aluguel, como é que você faz para do dia para noite você simplesmente é barrado do teu trampo? Como é que você vai botar comida na mesa? A resposta é não vai, né? Essa é a resposta, não vai. E o terceiro elemento que eu acho que é fundamental é de que a uberização ela cria um processo, e isso é muito importante para o capitalismo financeiro, de isolamento do sujeito, né? Eu acho que isso é uma parada fundamental. Porque cria essa ideia, né? O Uber ele é um empreendedor. Sim. Eu não tenho chefe, eu não tenho horário, eu trabalho a hora que eu quiser. E eu acho que isso vem numa dinâmica da construção de um discurso, né? Desse discurso do sujeito empreendedor, do sujeito isolado, não é à toa, né? Sei lá. Hoje o herói da vez é o Elon Musk, é o Jeff Bezos. E por que eles são heróis? Porque são empreendedores. É o homem que sozinho foi lá e destruiu as amarras do Estado e só teve um empréstimo de $100 mil do papai e um diploma de Princeton para fazer isso, né? Que custa um pouco de dinheiro. Mas nenhum liberal conta essa parte. Então você tem ali, nessa dinâmica de uberização, esses 3 elementos. Um processo de aumento da precarização, né, através da insegurança do trabalho. Você tem uma condição de refém do trabalhador, porque ele fica refém do algoritmo, né, e aí o algoritmo, você sabe, né, você tem o Instagram, o YouTube, o algoritmo barra mesmo. Eu tenho que ficar postando foto sem camisa, eu não gosto. Eu sou contra isso, mas é para dar engajamento, é o algoritmo, né? É o que dá engajamento, porque o algoritmo ele atua da maneira como ele bem entender. Isso não é só no Instagram, isso é nas empresas, isso é nessa dinâmica de serviço. E o terceiro ponto é esse, ele cria uma ilusão de que o sujeito é empreendedor, que ele está sozinho. E por que isso é importante? Que nem você falou, pô, se você tem um sindicato que é coletivo, que é construído a partir de uma base da escuta, né, da conversa, pô, uma hora a galera vai ficar putaça e vai se levantar contra. E a Uber vai fazer o quê? Né? Quem produz o valor, atenção liberais, quem produz valor para Uber não é o engenheiro de software, né? Não é o dono da Uber. É o maluco que está dirigindo a desgraça do carro, que está entregando o lanche. E aí você isolando o sujeito, a organização política e social fica muito mais complicada, né? Porque o sujeito se vê nessa roupagem de empreendedor, de sujeito indivíduo, que é um negócio que o neoliberalismo investe muito, né? Sim, total. Tá ligado? Não, seja por coach, igreja neopentecostal, filme. Então, eu vou confessar, inclusive, uma coisa pra tu, um momento de confissão. Eu gosto muito dos filmes do Will Smith. Uhum. Eu acho que eu consegui assistir todos. Mas aquele... A Procura da Felicidade? A Procura da Felicidade. Eu não consigo terminar aquela porra, bicho. Aquele filme ali é quase como eu ver uma propaganda eleitoral do João Dória, só que com o Smith, né? Que é um pouco melhor. Na moral, é sinistro.
Agora, Gustavo, vê, tu usou um termo de isolamento da classe trabalhadora que é muito bom. Me lembra um marxista francês que morreu, era comunista, morreu, mas era muito bom, que é o Nikos Poulantzas. Uhum. E o Poulantzas, no primeiro grande livro dele, O Poder Político e Classes Sociais, ele usa um termo efeito de isolamento. Não sei se tu tá ligado nisso, que ele faz o debate que o Estado burguês tem como uma das suas principais tarefas individualizar os indivíduos da classe trabalhadora, isolar. Aí ele fala do efeito de isolamento para que esses indivíduos não se percebam como partícipes de uma classe. Né? Esse livro do Poulantzas foi lançado no final dos anos 60. O Poulantzas nem poderia imaginar a capacidade que hoje, emanando das próprias relações de exploração, você consegue individualizar, né, o sujeito. E aí, porra, a gente é comunista, né? Eu sou comunista, tu é comunista. A gente defende organizar a classe trabalhadora para lutar por salário, por saúde, por emprego, por moradia e também pela tomada do poder, né? Pô, a gente quer tomar o poder, viu, galera? Fica um informe aí, a gente quer tomar o poder. Então, como é que a gente organiza a classe trabalhadora que tá no Uber, no Rappi, no iFood? Enfim, o famoso o que fazer. Assim, acho que existe muito debate sobre as novas formas de exploração, né? Mas é mais difícil você ver um debate. Massa, galera, é isso, estamos todo mundo na merda, sendo explorado, trabalhando 20 horas por dia, sem direitos. Mas e aí, como é que a gente vai organizar essa galera? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Porque o sindicalismo, talvez numa base mais clássica, ele perdeu muita força porque a relação estrutural de produção se alterou, tá ligado? Então, é aquilo que você falou lá no comecinho. A estrutura fordista que tinha no Brasil, né, que tinha ali um flerte com o fordismo, se alterou drasticamente, né? E aí, o grande desafio é que os ataques que o Estado burguês faz à classe trabalhadora promove esse processo de dessindicalização. A privatização faz a mesma coisa, a liofilização empresarial faz a mesma coisa. Eu acho que, nesse sentido, é importante tentar tomar os espaços e tentar construir de maneira coletiva, e aproveitar que as redes sociais podem ajudar a gente nisso, de iniciativas especialmente de trabalhadores que são do chamado, não vou usar o cybertariado, do precariado, do chamado precariado, como você citou, do break dos apps, apagão dos apps, porque é tentar criar, nesse sentido, uma rede principalmente de solidariedade dessa classe trabalhadora, né? E é um negócio que o neoliberalismo faz muito bem, e o professor Christian Dunker fala sobre isso, de que acho que o capitalismo neoliberal ele consegue uma coisa que é muito fundamental para que ele opere, porque ele silencia as pessoas, tá ligado? Ele silencia o canal de comunicação. Então eu acho que criar uma rede de solidariedade a partir disso pode ser um caminho nessa via. Pô, aí você pergunta, Gustavo, como eu vou fazer isso? Para isso que existem as organizações políticas, né? Para isso que existem esses coletivos que vão se mobilizar nessa direção. Isso só pode ser feito através da organização política dentro desses coletivos. De preferência, muita preferência, uma organização revolucionária, como, por exemplo, isso não é um jabá, o PCB, tá? Mas isso pode ser feito em outras organizações, mas enfim, tem que puxar a sardinha. E eu acho que é só através desse caminho que isso é possível. E é uma batalha muito dura de ser travada, né? Sim. Então, para todo mundo que, enfim, é militante, está se organizando agora, pô, é difícil. Bicho. É difícil. Porra, se fosse fácil, era pra fazer. Pronto, acabou. A gente já tinha tomado poder. A gente não tava aqui, entendeu? É isso. É complicado, é difícil, demanda tempo. Então é isso, é uma coisa que demanda tempo, né? Demanda esforço. E eu acho que são vários caminhos possíveis. E acho que dentro da realidade, da materialidade, criar esses vínculos de comunicação é uma parada imprescindível, assim, imprescindível. E a meu ver, né, a partir da minha análise, do que eu observo, é tentar reconstruir esse novo sindicalismo, né, que abraça novas categorias e que abraça novas identidades que também começaram a ganhar mais força nesses últimos tempos, né, como expressões de sujeitos políticos, e criar essa rede de apoio, de escuta, que só pode ser feita via coletivo. Então, coletivos LGBT, coletivos como a Unidade Classista, coletivos como coletivos da luta antirracista, né, e aí você tentar se associar com esses grupos, né, porque senão, se ficar, como você falou, acho que é muito bom isso, né, a gente ficar nessa
tá uma merda. Estamos explorados. E aí, né? E aí, o que a gente faz, né? A gente vai ficar ali esperando, desce aí, vai levantar a múmia do Lenin lá da Praça Vermelha e vai liderar os povos à tomada do poder. Seria bom, né? Seria gostoso. Seria ruim? Não seria ruim. Eu não ia me opor, não. Mas eu acho que uma demanda que se mostra muito urgente é de que é isso, né? A gente tem que tentar fazer acontecer, né? E acreditar nisso, como os neoliberais acreditaram nisso, né? Nos anos 40, escrevendo sobre esse monte de palhaçada, né? Esse monte de teologia, o Hayek fala, a gente tem que acreditar no que a gente está falando até o final, e bancar, porque uma hora vai. Né? Então eu acho que... Quem falava isso? Hayek? Lenin, Hayek? Então, esse é o grande debate, né? Eu não lembro exatamente qual que é a frase, mas agora eu não lembro se é o Hayek ou o Friedman, mas um deles fala que tem que tentar tornar o impossível inevitável. Caralho. Que é quase um plágio da frase de Trotsky, né? Que as revoluções são impossíveis até que se tornem inevitáveis. Pronto. Friedman trotskista. Brincadeira, viu, gente? Pelo amor de Deus. Brincadeira. Gustavo, foi um prazer a nossa conversa. Prazer foi muito meu. bom te receber aqui em Recife. Para quem não sabe, eu fui buscar Gustavo no aeroporto, fiz a janta aqui para ele, estou cuidando bem do menino. For depender de Cauê, não sai nada, né? Não sai nada. A gente tá tendo, inclusive, que se organizar aqui, que lutar para conseguir fazer uma gracinha. Ele continua comendo biscoito enquanto a gente tá gravando e tá com fome. Gustavo, Instagram, canal, o curso vai estar disponível quando? Enfim, dá detalhes aí das tuas redes, das tuas iniciativas para a galera seguir, para a galera ir atrás. Bom, acho que o primeiro ponto mais importante, para além das minhas redes ou do curso, é se organizem politicamente, pessoal. Porque isso acho que nesse momento é a parada mais essencial que demanda no nosso tempo. Agora, para o momento alto jabá, eu tenho uma página no Instagram, né, um canal no YouTube que tá meio parado, porque dá muito trabalho de dar vídeo, mas tem lá umas produções que é tudo história cabeluda, né? É um H com um bigode, né? Aí uma homenagem à história. Aí pronto. Vou confessar ali pra vocês, é uma homenagem à história. A Stalin, porque como vocês podem ver, Gustavo não é tão cabeludo assim, então assim, cabelo, bigode. Isso, entendeu? É isso. Então tem o canal no YouTube, tem a página no Instagram, que é o História Cabeluda, e o curso que vai abordar essas questões, que se chama Neoliberalismo, Uberização e Sofrimento, que a gente vai tratar da história de como é que essa dinâmica neoliberal consegue ascender a forma de acumulação, quais são as mudanças no mundo do trabalho que isso vai acarretar, como é que isso se reproduz na chamada uberização do trabalho. A gente vai falar de um outro conceito bem legal também, que é o sharing economy, que é bonito você dividir as coisas para falar que compartilhado, quando na verdade ninguém tem nada, né? É isso, né? Eu vou dividir a bike porque ninguém tem dinheiro para comprar 2 bikes. Uma parte também que a gente vai elaborar sobre esse sofrimento da subjetividade do indivíduo, e um outro ponto que é justamente esse, né? Parafraseando o titio Lenin, que é o que fazer, né? Que eu acho que talvez seja a questão mais urgente do nosso tempo. É isso. Boa, galera. Não esqueçam de conferir na classe esquerda, né? Vai estar lá o curso do Gustavo, vai ter também curso novo do Eribaldo Maia, que também vem fazendo um debate que se aproxima muito do debate que o Gustavo faz. Eles são parceiros de debate, de estudo, de diálogos. Tem curso novo também sobre a China, do Elias Jabbour, que vocês devem conhecer, um pesquisador que vem debatendo muito a China, né? Vem levantando um debate muito interessante sobre o que ele chama de nova economia do projetamento. E mais uma porrada de cursos no Classe Esquerda, que está sempre curso novo. E tem curso novo meu lá também, né? Introdução ao Marxismo Revolucionário, parte 1, Pensamento de Marx e Engels. A gente acabou a gravação na semana passada. Foi muito explorado, inclusive, Gustavo. Gravei 5 horas seguidas, né? Um negócio que deveria ter uma legislação proibindo isso. Denúncia. E acabou, tá disponível, vocês vão gostar lá. Então é isso, confiram os cursos, acompanhem as redes do Gustavo. Vamos fazer esse debate, vamos se organizar e vamos fortalecer as iniciativas da classe trabalhadora para a gente conseguir virar esse jogo, construir a nossa tão esperada Revolução Brasileira, que vai chegar
antes do que a maioria imagina. Eu aposto 10 anos. Para mim, 10 anos, 10 anos. Brasil socialista, e eu quero um trem-bala Recife, São Paulo aqui para melhorar a integração. A integração, a locomoção, melhorar a locomoção. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.